Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a esse nosso primeiro treinamento em farmacologia. Como aprender mecanismos de ação e nunca mais esquecer. Hoje eu vou te ensinar o mecanismo de ação de fármacos utilizados na enxaqueca, na depressão, na êmese, ou seja, náuseas e vômito, também na ansiedade. Com base no único neurotransmissor, a serotonina. Então, a partir da sua síntese, seu armazenamento, a sua liberação e a sua ligação aos seus receptores, que são peça fundamental no aprendizado de mecanismo de ação dos fármacos, nós vamos aprender o mecanismo desses fármacos que eu citei, dessas classes que são diferentes. Serotonina não é somente na depressão que ela está relacionada. Tem vários locais que nós temos que entender para que eu possa entender os efeitos adversos dos fármacos que são utilizados para o tratamento com doenças relacionadas à serotonina. Então, nesse treinamento, o chat está aberto, você pode aí comentar, botar suas dúvidas, que apesar da aula ser gravada, mas eu vou responder todas as dúvidas que vão estar aqui no nosso chat aqui. Então, já vai lá, já digite suas dúvidas, que aí em um momento oportuno eu vou gerar uma outra videoaula, um outro treinamento para tirar essas dúvidas. Então, esse é um treinamento. Para quem não me conhece, meu nome é Clésio Abreu, sou farmacêutico clínico e agora estou aí para te ensinar mecanismos de ação para que você possa trabalhar dentro da clínica. Tenho ouvido muito dos meus alunos essa queixa de que saem da faculdade e não sabem nada de farmacologia. E muitos deles estão embarcando na clínica sem saber a farmacologia. Mas agora nós vamos eliminar de vez esse problema, essa dor específica de não entender, de não conhecer o mecanismo de ação de fármacos. Então, te prepara aí e vamos para esse super treinamento que vai ser bem dinâmico. Vamos usar quadro branco, nós vamos usar slides, vamos usar o Prezi, várias ferramentas que são importantes para o teu aprendizado. Então, vou fazer aqui de forma como eu faço com os meus alunos, seja da graduação como da pós-graduação, didaticamente, riscando, né, ensinando ali, apontando, né? E eu vou te passar todo o material que vai ser gerado aqui. Todos os meus rabiscos, todas as notas, todas as observações, os desenhos que vai favorecer aí o seu aprendizado com relação a esse treinamento. Então, vamos ao treinamento sobre o mecanismo de ação dos fármacos com base na serotonina. Então, vamos comigo. Olá, como aprender farmacologia e nunca mais esquecer, com foco aí no mecanismo de ação. Vocês estão vendo aqui, nossos slides são bem diferenciados, né? Aqui está a nossa logo de como aprender o mecanismo de ação, é o que está, é o nosso projeto relacionados aí a ensinar farmacologia para que a pessoa nunca mais esqueça. Então hoje nós vamos abordar uma parte muito importante do processo de conhecimento, que é justamente a neurotransmissão serotoninérgica, né? Vamos falar aqui da serotonina e todos os pontos importantes relacionados primeiramente, a fisiologia, é claro, depois a gente vai relacionando aí com as patologias, para que a gente entenda aí a fisiopatologia e a ação da serotonina como um todo. Lembrando, o foco do aprendizado, que já é uma dica para você, é focar na fisiopatologia para que você entenda os processos de tratamento das principais doenças. Aqui nós vamos abordar os antidepressivos, né? Para que a gente possa entender como que eles agem nesse circuito neuronal relacionado à serotonina, nessa transmissão serotoninérgica. Nós vamos também focar um pouco nas ações da enxaqueca, como que a serotonina está relacionada à enxaqueca, relacionada a essa vasodilatação e como tratar. A gente vai ver os pontos importantes que são os receptores, né, da serotonina e as suas ações e o seu envolvimento nas principais patologias como a ansiedade, né, alucinações relacionadas aí à esquizofrenia. Temos também a serotonina presente aí no trato gastrointestinal. Então, esse é só um dos pontos que vamos abordar, entre outros, é claro, mas nesse primeiro momento vamos trabalhar com a fisiologia. Então, vamos primeiramente entender qual a relação da serotonina com o processo de pesquisa relacionado à alimentação.
e trabalhar agora com o precursor, né? O precursor da serotonina é um aminoácido, triptofano, mas como é que eu sei disso? Porque todos os estudos vêm trazendo isso e isso foi muito importante. Em 1972, esses dois pesquisadores aí, John e Richard, eles alimentaram ratos com a dieta hiperproteica, ou seja, uma dieta rica em proteínas. E olha que interessante, surpreendentemente, eles viram que os níveis plasmáticos de triptofano com a dieta rica em proteína se elevaram, os níveis plasmáticos. E esperaram também que os níveis cerebrais também aumentassem. Mas, como toda pesquisa tem seus viés, surpreendentemente, essa dieta hiperproteica não elevou os níveis cerebrais de triptofano. Aí eles foram investigando essas possibilidades, por que você, sabendo que o triptofano é um aminoácido, e por que uma dieta hiperproteica não aumentaria ele a níveis cerebrais e, consequentemente, o aumento da serotonina. Então, provavelmente, e aí foi o que eles chegaram em consenso, que o triptofano competiu com vários outros aminoácidos para atravessar a barreira hematocefálica. E isso atrapalhou o influxo desse triptofano, né, com relação à barreira hematocefálica. Olha que interessante. E aí, o que eles fizeram? Surpreendentemente, os mesmos pesquisadores alimentaram ratos agora com a dieta baixa em proteína e rica em carboidrato. Olha que interessante, mudaram o foco. Diminuíram a dieta com relação à proteína e aumentaram com o carboidrato para ver o que dava. E olha que interessante, houve um aumento considerável do triptofano e da serotonina cerebral, ou seja, houve uma passagem muito maior desse triptofano para atravessando aí a barreira hematocefálica e os níveis cerebrais de triptofano e, consequentemente, de serotonina aumentaram. Como explicar essa ação? Como explicar esse resultado? Então, olha que interessante. Eles viram que a dieta hiperproteica, né, rica em proteína, aumentou o triptofano, mas esse triptofano, além de outros aminoácidos também aumentaram, ele foi mais plasmático e não conseguiu atravessar a barreira hematocefálica. O que acontece? Porque eles perceberam que existia uma competição com outros aminoácidos. Então aqui nós temos uma barreira hematocefálica, como você pode ver, e o triptofano ele tem que atravessar essa barreira hematocefálica. Mas como eles chegaram a um resultado de que há uma competição de aminoácidos outros com o triptofano, eles deram uma dieta rica em carboidrato. Qual foi o ponto principal? Como explicar isso? A questão é que o carboidrato, sendo administrado uma dieta rica em carboidrato, aumentou, né, esse carboidrato foi convertido em glicose, é claro, aumentou os níveis de glicose sanguínea. A glicose, como nós sabemos, é um sinalizador da insulina, então aumentou os níveis da insulina. A insulina, por sua vez, né, aumentou a captação aí das células, sensibilizando as células para a captação de glicose e, consequentemente, desses aminoácidos outros que estavam competindo. Então, a insulina favorece a captação das células com relação a esses aminoácidos que acabavam competindo com o triptofano. Então, essa diminuição da competição fez com que o triptofano agora, né, atravessasse a barreira hematocefálica e, consequentemente, sofreu aí várias ações enzimáticas, que a gente vai ver daqui um pouquinho, e aí foi convertido aí na serotonina. Então, olha que interessante, como que a pesquisa é importante para o processo de conhecimento. Então, não importa uma dieta hiperproteica, né, mas sim porque aí eu aumento tanto o triptofano plasmático, mas também outros aminoácidos que acabam competindo com esse triptofano na questão da passagem da barreira hematocefálica. Então, aumentou-se a ingesta de carboidrato, aumentou-se, claro, a glicose e, consequentemente, insulina, e aí nós temos, por isso, galerinha, que tem uma relação da depressão com a diabetes, também por conta dessa falta dessa diminuição da insulina e, consequentemente, essas ações que essa insulina promove na diminuição dos aminoácidos que competem com o triptofano. Agora, esses mesmos pesquisadores, em 2003, eles, agora utilizando humanos, né, na pesquisa, 2 grupos de pacientes com depressão, é claro, e administraram dietas aí, rica em carboidrato e pobre em proteínas, e ricas em proteínas e pobre em carboidrato. Então,
aí o resultado, é claro, a gente já sabe, como previsto, a dieta rica em carboidrato e pobre em aminoácidos elevou as concentrações cerebrais de triptofano. E o que o chocolate tem a ver com isso? Lembra que a relação do prazer ali, da emoção ali, de algum sentimento bom ao fazer, ao comer chocolate, ao ter uma ingesta aí de chocolate, as pessoas relacionam sempre a uma sensação de bem-estar. Realmente, mas não somente pelo chocolate em si, mas pelo carboidrato que está nesse componente desse alimento. Então, o que acontece? Muito carboidrato, é claro que você tem aí todos aqueles fatores citados anteriormente. Então, aí a gente pode até ver em reações em que crianças que comem muito doce, elas ficam muito agitadas. Por quê? Porque elas aumentam também essa absorção aí, pela barreira hematocefálica do triptofano, é claro, aumentando serotonina, que é um neurotransmissor excitatório também, lógico, relacionado também às emoções, entre outros. Então, o chocolate, sim, né, assim como outros carboidratos, aumenta os níveis de serotonina. Mas isso tem que ser muito carboidrato. Uma dieta hiper, muito aumentada essa ingesta de carboidrato, você ter aí uma reação assim, uma ação da serotonina a níveis de tratamento, né? Mas só para que você entenda isso, que a pesquisa ela é muito importante. Então, primeiro se começa em animais, depois se evolui aí para tratamento em humanos. A gente vai ver que existem outros tipos de pesquisa voltado a essa questão, e principalmente relacionada à serotonina, que é a teoria monoaminética. A gente vai ver logo em seguida. Então, tem aí o nosso triptofano. O triptofano atravessou a barreira hematocefálica, agora ele vai, através dos transportadores de L-aminoácidos aromáticos, ele vai adentrar aí o neurônio, a célula neuronal. E esse triptofano, como eu falei, é um precursor. Ele sofre uma ação, né, da triptofano hidroxilase, que é uma enzima que catalisa essa reação de triptofano a 5-hidroxitriptofano. Então, olha, detalhe aqui importante, esse triptofano hidroxilase, essa enzima, ela é limitadora da velocidade. Então, se você quer limitar a velocidade dessa conversão de triptofano à serotonina, é essa enzima aqui, primeiro passo. E aí eu tenho agora 5-hidroxitriptofano, né, que aí sofre mais uma ação enzimática pela L-aminoácido aromático descarboxilase, que vai converter 5-hidroxitriptofano em 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina propriamente dita, que é representado na literatura como 5-HT. Então, essa serotonina, ela é sintetizada no citoplasma ali por essas reações enzimáticas, mas ela tem que ser transportada, né, para vesículas para que ela seja armazenada e também manter uma certa proteção. Porque, olha, essa serotonina, quando ela fica no citoplasma, e o citoplasma é toda essa região, né? Por que a serotonina não pode ficar imersa aí no citoplasma, no citosol? Porque nós temos aí, ó, enzimas que degradam a serotonina e também as monoaminas como um todo, né? Serotonina, dopamina, noradrenalina, adrenalina, que é a MAO, que converte, nesse caso, a serotonina em 5-hidroxiacetaldeído, que é um metabólito inativo. Então, por que não pode ficar no citoplasma? Por conta da degradação de enzimas importantes. Essa serotonina é transportada do citoplasma por esse transportador vesicular de monoamina. Não esqueça, ele é alvo muito importante de medicamentos, de substâncias que podem interferir aí na quantidade de serotonina no organismo. Então, transportador vesicular de monoamina transporta essa serotonina para dentro dessas vesículas que ficam protegidas aqui por essa membrana, né, fosfolipídica. Então, por que tem que proteger? Por conta de ações de enzimas que estão ali no citoplasma. Olha, é um transportador vesicular do tipo 1, porque nós temos outro transportador que a gente vai ver daqui a pouco, que é da recaptação.